Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A oferta do ensino religioso nas escolas públicas brasileiras é objeto de constantes debates. De um lado, grupos defendem a disciplina como formação integral dos estudantes. Já outros são contra a oferta, argumentando em defesa da laicidade. Hoje, no Religare, eu recebo Fernanda Andrade. Ela é mestra em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Nós vamos conversar sobre ensino religioso nas escolas públicas. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada pelo convite. Há quanto tempo a gente fala de conversar aqui no Religare, né? Pois é. Que bom receber Muito você feliz. aqui. Sim. Você já está seguindo o Religare no YouTube? Procure por Religare Conhecimento e Religião. Inscreva-se no canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe, compartilhe, siga o Religare lá no YouTube. Fernanda, você tem uma trajetória, nós nos encontramos quando você fazia graduação em Pedagogia na PUC, né? Ali você já fez o aprofundamento em ensino religioso e depois foi para o mestrado em Educação. Sim. O que marca essa sua opção, né, esse seu interesse no campo da educação pelo ensino religioso? Eu trabalhei muitos anos na educação infantil da Rede Municipal de Belo Horizonte e um movimento me chamava a atenção que era as identidades religiosas cristãs, católicas e não católicas, das professoras e também uma adesão por parte da comunidade escolar. E eu tinha interesse em saber como que isso circulava, por que isso circulava e por que exclusivamente a identidade religiosa cristã se manifestava na escola. E aí eu fui para o ensino religioso para entender um pouco mais isso. Sim. Você tem também na sua trajetória pessoal experiências com a disciplina e isso também tem alguma influência nas suas opções? Sim, eu fui estudante em escola cristã batista e eu católica, né, à época, com a família também católica, e eu sentia um certo desconforto ali no convite da escola, né, pela adesão a participar da igreja batista, né, da religião batista. E isso me marcou muito, né, na minha vida. Eu quis estudar isso, essa tensão dentro da escola. E você atua como professora de ensino religioso no Colégio Loyola, em Belo Horizonte. Sim. Você tem se dedicado ao estudo do ensino religioso nas escolas públicas. É um tema bastante controverso, né? Tem gente que apoia, tem gente que não apoia. Como é que você tem acompanhado esse debate? Eu me interessei no mestrado em investigar a disputa no campo da educação pelo ensino religioso, né? A oferta ou não do ensino religioso na escola pública e desde a Constituição, em que dois grupos já disputavam, né? Os grupos que eram favoráveis à oferta do ensino religioso e os grupos que advogam contra a oferta do ensino religioso. E queria saber como que esses grupos construíram suas trajetórias e por que manteve o ensino religioso, né? Porque, no final, tanto na Constituição quanto na LDB, garante-se a oferta do ensino religioso na escola pública. E eu quis saber como que isso estava acontecendo, né? Que discursos que circulavam no campo, especialmente no campo acadêmico, porque eu entendia a pesquisa acadêmica como um dos agentes que participa do debate. E aí eu tive esse interesse em buscar saber como funciona. Sim. E quais são esses grupos? O que eles defendiam? Quando eu comecei a minha pesquisa, eu imaginava encontrar dois grupos, que são os que participaram da disputa na Constituição e depois seguiram a disputa, né? Até hoje, essa disputa, ela existe. E tem um grupo que é favorável à oferta do ensino religioso na escola pública, garantindo que ela não seja confessional. E a argumentação que eles utilizam é de que o ensino religioso favorece a formação integral do aluno, porque esse aluno precisa garantir, além dos conteúdos pragmáticos para a vida prática, conteúdos que deem sentido para a vida, sentido para a morte. São esses os termos que aparecem, né, nas pesquisas desse grupo. Sentido para a vida, sentido para a morte. Isso também aparece como formação para a cidadania, cultura da paz, cultura solidária.
Então, tem... Conhecimento sobre as tradições religiosas aparece também? Não aparece isso na argumentação em dizer que por que precisa ter, né? Nesse argumento do por que precisa ter. Então, tem uma ideia de que a formação integral do aluno precisa garantir esses conteúdos, o trabalho com esses conteúdos. Sim. E o outro grupo? Um outro grupo advoga contra a oferta do ensino religioso e há um discurso de que os saberes escolares precisam ser comprováveis, científicos, precisam ter passado por sistematizações científicas e filosóficas. Então, para esse grupo, são esses saberes que são válidos. E, no caso, então, o ensino religioso não entraria aí, né? Há uma ideia de pluralismo de ideias, desde que ideias não religiosas. Há um pluralismo de saberes, mas não saber religioso. Esse grupo, quando ele vai a campo, parte das pesquisas são pesquisas de campo, eles evidenciam que há uma confessionalidade em prática, ainda que a lei garanta uma não confessionalidade. Então, há uma argumentação que transita ali, de dizer que há continuidade da igreja na escola pública, que não garante o pluralismo de ideias porque silencia identidades. Sim, é por aí que é. E esses grupos estiveram organizados, então, politicamente nesse debate aí, no âmbito da Constituição? Sim. Esses dois grupos disputam tanto academicamente, né, a disputa teórica, quanto a disputa jurídica. Sim, sim. O que favoreceu a vitória, então, da permanência do ensino religioso? Na disputa jurídica havia um grupo muito forte, né, e grande, ligado a instituições católicas, inclusive, que buscam adesão por meio de assinaturas. Há uma mobilização muito maior, né, na Constituição, nessa disputa jurídica. Sim. Então, foi um pouco a força da participação popular sob liderança de uma instituição religiosa. Foi democrático, né? Eu diria. Sei. Bem, você fez um estudo no âmbito, assim, no âmbito da educação. A gente conhece esse debate no campo da ciência da religião, não é? Que é, inclusive, uma área para a formação de professores de ensino religioso, né? A última... recentemente, no final de 2018, houve a aprovação das diretrizes curriculares, né, para curso de licenciatura em ciência da religião, e ali fica evidenciado que ciência da religião é a disciplina que forma né, a docência do ensino religioso. A gente conhece esse debate na ciência da religião. Como é que é esse debate lá na educação? Então, aí eu tenho esses dois grupos, né, que disputam entre si. São grupos que... Essas pesquisas... Aí entre teóricos do campo da educação. Teóricos do campo da educação. Eu pesquisei teses e dissertações do campo da educação de 1997, que é quando tem a atualização da LDB no que se refere ao ensino religioso na escola pública, até 2016, que foi quando eu comecei a escrever o meu trabalho. Então, só teses e dissertações no campo da educação. Então, tem esses dois grupos que estão organizados, então as pesquisas elas dialogam entre si, né, de um grupo e do outro grupo. E eu encontrei, para minha surpresa, durante a minha pesquisa, eu encontro um terceiro discurso. Você falou no início, né, que você pensava em dois grupos, então tem um terceiro. Tem um terceiro grupo que são pesquisas de iniciativas isoladas, então não são pesquisas que se citam ou que dialogam entre si, e elas advogam a favor do ensino religioso, mas elas usam um discurso diferente daquele da formação integral do aluno, da cultura da paz, da cultura solidária, formação para a cidadania. E qual seria isso? Elas são pesquisas que utilizam, algumas dessas pesquisas utilizam a teoria de currículo do campo da educação e propõem uma descolonização do currículo, que seria não projetar identidades fixas nos alunos. Então, se eu quero um aluno da cultura da paz, da cultura solidária, eu projeto o meu aluno. Esse terceiro grupo não fala de cultura da paz, não fala de formação integral do aluno, mas fala de trabalhar o ensino religioso evidenciando as tensões e as disputas que tem nesse campo. Sim. Então, vai tratar do ensino religioso como um lugar de laicidade. Enquanto o primeiro grupo trata de laicidade como um Estado multirreligioso, as religiões vivem em harmonia, né? Não trata das tensões e disputas no campo religioso. O segundo grupo entende laicidade como um Estado antirreligioso,
né? Que o Estado não tem que interferir no campo religioso. O debate religioso fica exclusivamente na vida privada. Na vida privada. E o terceiro grupo vai dizer que o Estado laico é aquele que interfere no campo religioso para evidenciar as tensões e disputas. Sim. Uma vez que no campo religioso nós temos identidades religiosas silenciadas. Sim. No Brasil. Bom, um tema que me chamou muito a atenção foi você ter utilizado Michel Foucault para fazer análise, não é, desse tema do ensino religioso. Mas daqui a pouco a gente continua conversando sobre isso. Hoje no Religare eu recebo Fernanda Andrade, ela é mestre em educação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Nós estamos falando sobre ensino religioso nas escolas públicas. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.